Vamos então, né, dar início, né, a nossa live nesta noite, né, graça e paz para os eleitos, melhor noite a todos. Essa noite eu estou aqui mais uma vez, né, porque eu desejo dar um pequeno testemunho, né, como está aí o título, né? Por que sair dos templos religiosos? Eu pretendo falar nesta noite por que eu saí dos templos religiosos. Então, pois bem, vamos lá, amados. Quando eu ainda estava dentro de um templo religioso, da Igreja Assembleia de Deus, nessa época, nós compramos pela primeira vez, né, um celular que pega a internet. Eu e meu esposo. Então, a primeira coisa que nós fomos ver no celular, a primeira coisa que nós pedimos foi no Google, né, a respeito dos pastores. Então, qual foi o primeiro pastor que nós encontramos nas redes sociais? Né? Foi o irmão Eli Soriano, que ontem, né, eu estava vendo que ele faleceu, e eu sinto muito mesmo pela partida do irmão Eli Soriano, porque ele foi a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre o dízimo, né? Ele estava aqui no Brasil falando sobre o dízimo, que o dízimo é da lei, que o dízimo não é da graça. E, amados, eu nunca sabia nem o que era lei, o que era graça, eu não sabia nada disso. Eu passei a vida toda dentro de um templo religioso, né? Mas eu não sabia o que era isso, graça, lei. Nunca vi falar sobre graça dentro dos templos religiosos, nunca. Então eu comecei a estudar, né, sobre o dízimo. Né? Eu comecei a estudar sobre o dízimo. Então, o que acontece? Eu comecei a ver que o dízimo realmente nunca foi para nós. Eu também não sabia que eu era uma gentílica, eu não sabia nada disso. Que existia judeu, gentílica, eu não sabia nada disso, né? Só que aí, amados, eu comecei a ver, né, que existia o povo judeu lá no Velho Pacto, e também no Velho Pacto existia o povo gentílico, só que o povo gentílico, eles não faziam parte, eles não fizeram parte da velha aliança, da promessa, né, que foi para os judeus. Eles não eram filho da promessa, foi só para os judeus. E nós vemos que os gentios lá no Velho Pacto ficou de fora, né, da aliança, ficou de fora da aliança, daquela promessa que Deus fez, né, para o povo judeu. O povo gentílico ficou de fora. Então, por que eu saí do sistema religioso? Porque eu comecei a ver através das redes sociais. Depois do irmão Soriano, eu comecei a ver uns outros irmãos da graça falando sobre a graça de Deus nas redes sociais, então me despertou a curiosidade e eu comecei a ir, né, buscar conhecimento na Bíblia, né? Então eu comecei a me aprofundar na palavra e buscar a respeito dos gentios. Aí eu vi que os gentios não foi o povo da promessa, que o povo da promessa eram os judeus, e eu comecei a ver que eu estava sendo enganada dentro dos templos religiosos. Então eu comecei a ver que eu estava enganada e aí, amados, eu vim para a graça de Deus. Então, o que acontece? Na graça de Deus,
o entendimento que estamos estudando, né? Nós sabemos que os eleitos que estão na graça de Deus se aprofundam na Bíblia, né? Se aprofunda para ter o conhecimento, porque pelo fato de terem sido enganados tanto tempo, né? Foram enganados tanto tempo, então o que eles fazem? Eles estão decepcionados, eles não acreditam mais no que as instituições, os templos religiosos pregam, porque fomos vítimas, né, por muito tempo. Eu fui vítima por 38 anos, né, e muita gente foram vítima por mais anos ainda, por mais tempo, né, ainda. Então, o que acontece, amados? O que acontece é isso. Nós fomos estudar, examinar as escrituras a fundo, né? Então nós começamos a ver que o sistema religioso está totalmente fora da graça de Deus. Tá bom, então nós fomos... Hoje nós temos o conhecimento de que a Bíblia Sagrada, né, que é chamada pelo sistema religioso, a Bíblia Sagrada, de fato, ela não é sagrada. Ai, irmão, como é que você fala uma coisa dessa? A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, amados. A Bíblia, ela foi adulterada, né? Ela foi adulterada, a Bíblia. Então, o que acontece? A Bíblia foi adulterada, né? E depois o que acontece? Depois da adulteração da Bíblia, o que acontece é que eles esconderam muitas coisas. Eles esconderam muitas coisas, né? Muitas coisas. Então, amados, o que foi que eles esconderam? Eles esconderam a graça de Deus. Eles esconderam a graça de Deus. Eu quero dizer, dar o meu testemunho nesta noite, eu quero dizer para os irmãos que na graça de Deus eu estou apenas há 3 anos. Mas eu já aprendi, amados, na graça de Deus, mais há 3 anos. Muito mais na graça de Deus do que eu aprendi em 38 anos. Quase 40 anos, né? Então, amados, eu quero dizer nessa noite que o que o sistema religioso passou para mim, quando eu fui para a Bíblia, eu não consegui encontrar nada, tudo oposto. Tipo, os templos religiosos diziam assim para a gente, não tocar, né? Não podia falar mal, né, dos pastores, porque eles eram ungidos de Deus, né? Eles eram ungidos de Deus, então a gente não podia tocar, a gente não podia falar, e a gente acreditava. Por quê? Amados, não leva mal porque eu não estou citando os irmãos, é porque eu estou sem retorno, eu não estou conseguindo ver eu acho que tem um jeito aqui que eu não estou conseguindo colocar para me ver os irmãos escrevendo algum comentário, não estou vendo. Eu devia ter testado antes, né, para ver como é que era. Mas eu estou vendo lá em cima cada um dos irmãos, né? E bem-vindo para todos vocês, tá? Estou muito feliz por cada um de vocês que estão aqui, né? Me dando apoio, me dando força nessa live, nesta noite, né? Sejam muito bem-vindos, cada um de vocês. Na próxima live eu vou procurar, né, aprender como é que faz para a gente ver os comentários, que eu não estou vendo. Então, amados, é o seguinte, os templos religiosos nunca falou para nós a verdade sobre os ungidos de Deus. Porque nós sabemos que na graça de Deus todos nós somos ungidos, né?
Todos nós somos ungidos na graça de Deus. E lá no sistema religioso, era só os líderes religiosos que eram ungidos. Então, amados, muitas vezes a gente via coisas assim fora do lugar, mas a gente temia, né? A gente temia de falar alguma coisa, porque a gente temia que a gente estivesse tocando, né, no ungido de Deus. Tá? Quando eu vim para a graça, o que eu vejo? Eles citam muito a respeito de Davi, né? Que Davi, ele teve Saul nas mãos dele, né? Mas Saul não matou. Saul podia ter matado, que Saul estava com a espada, né? E ele podia ter matado e não matou Saul, porque Saul foi ungido, né? Mas nós sabemos, querido, que tudo isso foi lá para o velho pacto, né? Saul sim foi ungido, né? Ele foi ungido porque o povo clamou muito, pediu um rei, e foi ungido sim, mas só que Saul, ele caiu, ele pecou, e ele perdeu, né, a unção, porque a unção depois, Deus ungiu Davi no lugar de Saul, não é isso? Então aí eles levam isso em consideração. Eles levam em consideração, eles falam, né, que Saul era ungido, então por isso que Davi não tocou. Aí eles colocam os líderes religiosos como se fosse ungido. Aí a gente não pode tocar neles, porque se a gente tocar neles, a gente está tocando um ungido, que é muito perigoso. E assim o sistema religioso vai empurrando, e aquelas pessoas que estão lá dentro do sistema religioso, eles vão, não leem a Bíblia, né? O certo é isso. O certo é esse, é que eles não estudam a Bíblia. Eles não estudam a Bíblia, então eles continuam somente ouvindo, né, o que os líderes religiosos passam para eles, e enquanto eles não estudarem a Bíblia, eles vão continuar lá debaixo da liderança desses líderes religiosos que esconderam as verdades bíblicas, né? Então, por que eu saí do sistema, eu saí de dentro dos templos religiosos? Porque eu examinei as escrituras e fui livre, e fui liberta. Porque nós sabemos, amados, que o gentílico lá no velho pacto, eles não eram cumpridores da lei. Eles não eram, eles eram o povo sem lei no velho pacto. Quem cumpria a lei, os observadores da lei, eram apenas os judeus, né? Eram apenas os judeus, não é isso? Então, o que acontece? Apenas os judeus, que eles eram observadores da lei, e os gentios ficou de fora. Uai! Mas como que agora, na nova aliança, que já não tem mais lei, porque Cristo Jesus já cumpriu toda a lei, então por que agora o sistema religioso, os líderes religiosos, trouxeram a lei lá do velho pacto para a graça, para hoje para a graça, aonde não tem mais lei? Aí o sistema religioso está debaixo de lei, né? A lei que já foi cumprida, né? A lei já foi cumprida, não tem mais lei, e eles estão hoje, né, debaixo de lei, o sistema religioso. Então, amados, é muito importante, nós que estamos na graça de Deus, né, é muito importante a gente falar, vir para as redes sociais e falar assim, falar sobre a graça de Deus. Por que, irmã Vanilda, que é importante vir para as redes sociais e falarmos sobre a graça de Deus? É porque, amados, o sistema religioso, quando eles ouvirem a palavra da graça, quando eles ouvirem o evangelho da graça de Deus, aqueles que forem eleitos, eles vão entender, né? Eles vão entender e vão vir para a graça de Deus, abandonando assim o sistema religioso, onde estão aprisionados, estão debaixo de lei, né? Porque uma coisa que, quando eu estava dentro do sistema religioso, eu não sabia, amados, que a Bíblia
Foi os próprios religiosos quem adulterou a Bíblia, né? E trazendo, então, benefício para eles, né? Eles adulteraram a Bíblia e trouxeram benefício para eles. Agora, na graça, por isso que eles esconderam a graça de Deus, porque a graça de Deus, ela não traz benefício. Paulo falou que receber de graça dai. Então, todos nós, amados, que vêm para as redes sociais para falar sobre a graça de Deus, nós não estamos recebendo dinheiro para poder vir falar do Evangelho da Graça nas redes sociais. Não, definitivamente não. Nós estamos passando de graça o Evangelho da Graça de Deus, porque o próprio Paulo disse, ele falou, receber de graça dai, né? Receber de graça dai. Então, amados, quando a gente fala sobre a palavra de Deus, sobre a graça de Deus nas redes sociais, nós não estamos visando lucros. Nós não visamos lucros quando nós chegamos nas redes sociais para anunciar, né? Para anunciar a palavra da graça, a revelação da graça para os 4 cantos do mundo, né? No Brasil e no mundo, que nós estamos alcançando para a graça de Deus. Nós não estamos visando bens materiais, nós não estamos visando lucros, né? É como Paulo falou, né? Que Paulo não fazia nada disso por lucros. Outra, eu tenho visto alguns líderes religiosos nas redes sociais debaterem, né? Que eles vêm colocando, né, aquele versículo lá onde fala que o trabalhador é digno do seu salário, né? Quando nós sabemos que Paulo, ele se negou a receber salário, ele se negou a receber salário, Paulo, porque ele anunciava a palavra de Deus, ele recebeu de graça a revelação da graça de Deus, e ele também passou de graça. E nós estamos aqui nas redes sociais, nessa noite, também, amados, nós estamos aqui trazendo a revelação que foi passado para Paulo, e que Paulo trouxe aos gentios, né? Amados, eu vou ler aqui onde uma coisa que me deixa muito, como que fala, muito intrigada, de ver como é que a Bíblia ela é bem clara quando ela fala que no novo pacto não precisamos de templos religiosos. Aqui eu vou ler aqui no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 20, onde diz assim: pois onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Tá vendo? Por que, amados, que Jesus falou isso? Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio dele. Porque na graça de Deus, o próprio Cristo, quando veio, né, que aquela mulher perguntou para o mestre, falou: mestre, os meus pais te adoraram nas montanhas, né? E tu dizes que nós devemos te adorar em Jerusalém? Aí o que Jesus falou para aquela mulher? Eu sempre cito essa frase. Eu acho que em todas as minhas lives eu cito essa frase, porque essa frase ela é muito importante para nós falar sobre essa frase. Aonde Jesus falou assim: mulher, haverá dia, e esse dia chegou, em que não mais nos montes, não mais em Jerusalém, mas em espírito e em verdade, os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Por que Jesus falou que já tinha chegado aquele dia? Porque Jesus falou assim: esse dia já chegou, porque ele já tinha chegado. E quando Jesus chegou lá no Velho Pacto, ele já veio ele foi um cumpridor da lei, porque ele, como judeu, ele estava debaixo da lei também, ele tinha que cumprir. Mas ele já estava mostrando o novo pacto para nós.
Jesus já estava mostrando para aquele povo a graça de Deus que haveria de vir. Por isso que ele veio, porque que o nosso Jesus, ele foi considerado para os judeus como pedra de tropeço. Ele foi considerado para os judeus como pedra de tropeço, porque Jesus veio mostrar o amor. Jesus veio mostrar o caminho, o verdadeiro caminho, né? Então, o que acontece? Hoje, na graça, não temos mais templo de pedras. Por que não temos mais? Porque Jesus ali já estava mostrando para aquela mulher que o tempo já havia chegado, em que não era mais para adorar ele nos montes, não era para adorar mais nos templos. Em Jerusalém, por exemplo, não era um templo, mas em Jerusalém era a cidade onde só lá podia adorar a Deus. A cidade de Jerusalém, aí os líderes religiosos, eles pregam nas suas instituições que Davi, né, falava assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O que estava se referindo à casa do Senhor lá no Velho Pacto? O que se referia, na verdade, à casa do Senhor que Davi falava era Jerusalém. Porque só em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, se podia adorar a Deus. Então Davi estava falando, não que ele estava indo para um templo de pedra, não. Davi estava falando que ele ia para Jerusalém, a cidade de Jerusalém, adorar a Deus. Porque só em Jerusalém podia adorar a Deus. Então, amados, por que sair dos templos religiosos? Porque eu fui alcançada pela graça de Deus. Por esse motivo eu saí do sistema religioso. Vejamos aqui. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que está em vós? Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que está em vós e que recebeste de Deus? Aqui Jesus está perguntando: vós não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo está em vós, né? É como nós sabemos que no Velho Pacto o Espírito Santo ainda não habitava. O Espírito Santo vinha e voltava. Ele não ficava, ele não permanecia na pessoa. Mas o que é que Cristo falou? O que é que Jesus falou? Ele falou assim: se eu não for, o Espírito Consolador não virá. Então Cristo, 50 dias depois da sua subida para o céu, ele enviou o Consolador. E ele disse mais: e esse Consolador ficará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amados, muito importante isso. E o que acontece? O Consolador veio e ele habitou em nós. O Espírito Santo veio e habitou em nós. Portanto, nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Nós somos o tabernáculo de Deus. Nós sabemos, amados, que quando uma pessoa abre um templo, ele está dividindo o corpo de Cristo. Por que, irmã Vanilda, que quando uma pessoa abre o templo, ele está dividindo o corpo de Cristo? Por que ele está dividindo o corpo de Cristo? Amados, ele está dividindo o corpo de Cristo, é porque o corpo de Cristo é um só. O corpo de Cristo é um só. E quantas igrejas não tem, né? Milhares de igrejas que existem. Se as igrejas fossem o corpo de Cristo, era para existir só uma, né? Então, amados, por que nós somos um só povo, nós o povo da graça, né? A palavra não diz que haveria um dia em que haveria só um povo e só um pastor? Um só povo, um só pastor. E nós, o povo da graça, somos um só povo. Olha, no Brasil e no mundo, né? Nós temos irmãos de toda parte do mundo, né? E estamos unidos nesse momento, em espírito e em verdade. Nós estamos unidos.
Ai, mas tem que se reunir assim, agrupar no lugar para se reunir. Não, irmãos. Porque hoje o ministério é do Espírito, não é físico. Hoje a igreja, ela é espiritual, somos nós. Não é de pedra, não é uma casa de pedra. Não é um templo feito de pedra, não. Hoje, nós nos reunimos em espírito e em verdade. De todos os lugares do mundo temos os nossos irmãos em graça e estamos unidos em espírito e em verdade. Aqui mesmo no Brasil, em vários estados, né, nós estamos unidos através de grupos, né? Tem o irmão Orlando, que é lá dos Estados Unidos, a irmã Bettine e toda a sua família, né, que também está no grupo. Então, nós estamos unidos, né? O irmão Orlando, a irmã Bettine, que está nos Estados Unidos, os irmãos no Ceará, em todo lugar, em São Paulo, em todos os lugares, no Rio de Janeiro tem a irmã Cida, no Pará, irmão Alci. Então, irmãos, em vários lugares, estamos reunidos, irmãos. Por que estamos reunidos em espírito? Porque o ministério hoje é do Espírito. O ministério é do Espírito. E quando se abre uma instituição religiosa, está dividindo o corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo é um só. E nós estamos unidos, e nós, hoje, agora, na nossa geração, o ministério da graça no Espírito. Porque o ministério da carne já foi, lá no Velho Pacto, né? Era o ministério da carne, onde a carne pagava preço, onde eles jejuavam, onde eles sacrificavam, onde eles faziam sacrifício de animais, o sangue tinha que ser aspergido, tinha que ter derramamento de sangue. Lá no Velho Pacto ficou o ministério da carne, no Velho Pacto. Hoje, amados, estamos no ministério do Espírito. Então, o ministério do Espírito, nós nos reunimos em espírito e verdade. Os irmãos podem até não acreditar, né? Os irmãos da graça acreditam, mas os irmãos lá dos templos religiosos, eles podem não acreditar. Hoje eu aqui, nesse bairro aqui, é o bairro Plano da Serra, né? E nesse bairro aqui só eu e meu esposo que somos da graça de Deus. Mas nós estamos unidos com os nossos irmãos em espírito e verdade, muito mais do que quando estávamos dentro dos templos religiosos. Hoje nós estamos muito mais unidos. Os irmãos ajudam uns aos outros na graça, muito mais do que os templos religiosos ajudam o pessoal, porque pelo que eu sei, pelos 38 anos que eu passei dentro de uma instituição religiosa, eu nunca recebi ajuda. Pelo contrário, eu já tirei o relógio do meu braço, novinho assim, ó, joguei dentro da salva, que eles saíam pedindo, né? Dizendo eles que era para missão. Aonde que Deus está precisando das nossas coisas, nossos objetos pessoais, aonde que Deus está necessitado do nosso dinheiro, do nosso pequeno real, aonde que Deus está necessitado disso? Então lá no sistema religioso eu já fiz muito, foi doar, foi ajudar, foi, né? E hoje nós vemos, irmãos, os irmãos da graça de Deus ajudando os irmãos. Um irmão lá dos Estados Unidos ajudando o irmão aqui no Brasil. Irmãos, que coisa linda. Isso que é a graça, isso que é a graça de Deus. Então, por esse motivo que eu saí do sistema religioso, porque eu fui alcançada pela graça de Deus e fui examinar as Escrituras. Porque o que a Bíblia fala para nós? A Bíblia diz assim: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Ai, irmã, mas você acabou de falar que a Bíblia foi os religiosos que adulteraram, né?
e os religiosos, irmãos, nós, da graça de Deus, estamos buscando a Bíblia mais perto da original, para que nós possamos estudar. E nós sabemos qual é os versículos que estão adulterados e os que não estão adulterados. Porque nós vamos fundo, estudando a palavra de Deus para não ser mais enganados. É desse jeito, amados. Vamos ver aqui. Do mesmo modo, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vamos ver lá, vamos ver aqui. Do mesmo modo também vós, como pedras vivas, prestai-vos a construção de um edifício espiritual. Gente, que bacana, que coisa linda, né? Eu vou ler de novo. Do mesmo modo também vós, como pedras vivas, prestai-vos a construção de um edifício espiritual. Tá vendo, amados? Nós somos o quê? Pedras vivas. Oh, glória a Deus. Nós somos pedras vivas, né? Vivas e prestamos a construção de um edifício espiritual. Aonde está o edifício espiritual? Aonde é que está? O edifício espiritual é um templo de pedras, de cimento, de barro? Não. O edifício espiritual somos nós, que somos o tabernáculo de Deus. Nós que somos o templo e morada de Deus. Nós somos esse edifício espiritual. Edifício espiritual para um sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por Jesus Cristo, tá vendo? A fim de oferecer o sacrifício espiritual. Qual é o sacrifício espiritual, irmã Vanilda? É fazer jejum, é subir no monte, é rodar no reteté, sapatinho de fogo. O que é o sacrifício, né? Tem muitos que ficam suados rodando no sapatinho de fogo. Não, irmãos, não é nada disso. O sacrifício espiritual qual é? É amar o nosso próximo e saber entender o nosso próximo, saber compreender o nosso próximo, saber estender a mão para o nosso próximo. Esse é o sacrifício espiritual. Aí muitos estão aí dizendo, socorre a obra de Deus. Eu vi nas redes sociais, né? Um suposto apóstolo falando assim, socorra, a obra de Deus está perecendo, socorra. Gente, como se Deus está precisando de nós, com o nosso pequeno real, para socorrer a obra de Deus. A obra de Deus já foi feita e foi consumada lá na cruz do Calvário. Ele não precisa de nós. Pelo contrário, nós que precisamos dele. E aí, enquanto essas pessoas que estão falando assim, socorre a obra de Deus, eu estou vendo essas pessoas com jatinho, né? Fazendas enormes, muitos prédios, muitos guardando muito ouro, né? Muitas joias. Eu estou vendo essas pessoas que estão acumulando tesouro. Como é que eles pregam que não, a Bíblia lá, né? Está falando, nós juntemos tesouro na terra, onde eles estão ajuntando tesouro na terra. Agora eu pergunto, se os templos religiosos fossem a casa de Deus, os mendigos não eram para ter repouso lá dentro das igrejas? Não era para ter cama, não era para ter comida, para os mendigos comer lá, porque a obra de Deus é essa, é cuidar do próximo, é cuidar do irmão. Essa que é a verdadeira obra de Deus, né? Então são muitas contradições lá no sistema religioso. Enquanto a Bíblia fala tudo, eles estão fazendo tudo o oposto. Quando a Bíblia fala assim, quando a gente for orar, né, para entrar no quarto, orar em secreto, o nosso Pai que vem em secreto, ele recompensará. Enquanto o sistema religioso fica dentro dos templos gritando, nos desespero maior desse mundo, rodando, caindo pelo chão e fazendo maior escândalo, de longe a gente escuta
os escândalos dentro das igrejas, naquela época lá que teve a pandemia, no início da pandemia, foram lá o pessoal religioso, foram lá orar no meio da rua, com as mãos estendidas para cima. Gente, o que Cristo mais ficou indignado foi com os fariseus. Porque os fariseus, eles viviam nas esquinas orando para ser vistos nas praças públicas. Assim também estão fazendo. Aonde é que está escrito isso na palavra? Eu não vejo isso escrito na palavra, não estou vendo. Eu gostaria muito de ver essas coisas. Vamos ler mais, amados, mais um pouco. Estais edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual é Cristo Jesus, a pedra angular, nele bem articulado, todo o edifício se ergue como santuário santo no Senhor, e vós também nele sois co-edificados, para seres habitação de Deus no Espírito. Tá vendo, amados? Nós somos coedificados nele, em Cristo, né? Nele sois coedificados para seres habitação de Deus. A palavra está falando aqui em Efésios 2, 20 a 22. Está falando que nós somos habitação dele. Nós fomos edificados, recebemos a edificação, fomos edificados e somos a morada de Deus. No Espírito, amados, porque estamos no ministério do Espírito, no ministério do Espírito. Lá em Efésios capítulo 2, e versículo 20 a 22, eu quero que todos sejam bem-vindos nessa live, nessa noite, porque eu já falei que eu não estou tendo o retorno, amados, não estou tendo o retorno, né? Espero que na próxima live eu já vou ter retorno, saber fazer como receber o retorno, para estar vendo os irmãos falando, né, mandando alguns versículos. Mas eu quero agradecer a todos vocês que estão, né, dá para ver aqui quem está, né, mas não estou vendo escrevendo, os irmãos escrevendo nos comentários, tá? Então eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui dando o apoio nessa live. Eu sou muito grata por cada um de vocês, amados, amém? Vamos ler bem aqui. Eu estou quase já terminando a live, né? Cristo, porém, na qualidade de filho, está acima da sua casa. Esta casa somos nós. Se mantivermos a confiança e o motivo altaneiro da esperança, Hebreus 3 e 6. Aqui continua falando, né, que a casa, Cristo, porém, na qualidade de filho, está acima da sua casa, e essa casa somos nós. Pronto, nós somos a casa de Deus, nós somos, né? Logo quando eu vim para a graça de Deus, algumas amigas, né, me encontravam lá na rua, algumas irmãs que estão ainda dentro dos templos religiosos. Aí então elas me perguntavam assim: você está em qual igreja? Eu falava: eu sou a igreja, eu sou o templo. Não, estou falando sério. Eu falei: estou falando sério, eu sou o templo. Aí elas faziam muitas, aí não o nome da sua igreja. Eu falei: Espírito em verdade, eu estou servindo a Deus. Então, amados, nós somos o templo e morada do Espírito Santo, e nós servimos a Deus em espírito e em verdade. Amém, amados? Então, eu estou muito feliz porque hoje eu dei um pequeno testemunho. Cada vez que eu for fazer uma live, eu vou dar um pouco do meu testemunho, né? Eu já dei o início, quando é que eu vim para a graça, o meu testemunho. Aí no próximo domingo eu vou continuar. Eu vou falar alguns versículos e vou explicando as razões pela qual eu vim para a graça de Deus
e fui livre, fui liberta do sistema religioso. E então, cada testemunho, cada live, eu vou falar um pouquinho do meu testemunho. Amém, amados? Eu agradeço a todos vocês e todos vocês tenham uma melhor noite para todos, graça e paz. Amém, queridos?